Você já parou para pensar no que acontece quando alguém que deveria te oferecer amor, apoio ou amizade passa a te enxergar apenas como um reflexo? Não como você realmente é, mas como um espelho que existe apenas para reforçar a grandeza dessa pessoa. Essa é a experiência de conviver com uma personalidade narcisista. E não estamos falando aqui daquela vaidade corriqueira, ou do egoísmo que todos nós podemos ter em momentos específicos. O narcisismo patológico é algo muito mais profundo, mais intrincado e devastador. Ele é uma forma de funcionamento psicológico que distorce as relações humanas, sejam elas familiares, amorosas, profissionais ou de amizade. A dinâmica é sempre marcada por um desequilíbrio. O narcisista constrói uma imagem grandiosa de si mesmo para se proteger de uma identidade interior extremamente frágil. E todos ao redor passam a ser avaliados com base em uma única medida: o quanto conseguem alimentar e reforçar essa imagem. É como se você deixasse de ser uma pessoa inteira para se tornar uma peça em um jogo, uma ferramenta, um recurso emocional. Quem convive com uma pessoa assim costuma perceber que os relacionamentos seguem um ciclo, que pode variar em intensidade, mas quase sempre se repete. Ele começa com a idealização. É aquele momento em que o narcisista te coloca em um pedestal. De repente você é o parceiro perfeito, a alma gêmea encontrada em poucas semanas. Ou então é o filho especial, aquele que recebe destaque em comparação aos irmãos. Talvez seja o amigo único e verdadeiro, digno de uma confiança que parece absoluta. A intensidade é embriagante. Você se sente visto, valorizado, escolhido. É quase impossível não acreditar na autenticidade desse encantamento. Mas, gradualmente, essa fase dá lugar à desvalorização. É quando o mesmo olhar que antes te enaltecia passa a te ferir. As críticas começam de forma sutil: um comentário, uma comparação, um olhar atravessado. Aos poucos, se tornam mais diretas. Um irmão narcisista pode se especializar em te lembrar de fracassos antigos. Um colega de trabalho, que antes aplaudia suas ideias, agora as apresenta como se fossem dele. Um parceiro amoroso, que antes adorava suas particularidades, agora as usa como munição para provar que você nunca foi bom o suficiente. E nesse processo, sua autoestima vai se esfarelando. Você se vê cada vez mais empenhado em recuperar a aprovação que antes parecia vir de graça. Então, inevitavelmente, chega a fase do descarte. É o momento em que o narcisista conclui que você não serve mais aos seus propósitos. Nas amizades, isso pode se traduzir em sumiços repentinos, mensagens ignoradas, enquanto o mesmo narcisista ostenta nas redes sociais uma nova melhor amizade. No ambiente profissional, você pode ser deixado de lado em projetos, ter sua voz apagada, seu nome esquecido em reuniões importantes. O mais cruel é que o descarte raramente traz clareza ou fechamento. Você fica confuso, desorientado, questionando o que fez de errado, e muitas vezes acreditando que a falha está em você, quando na verdade o padrão é deles. Para manter esse ciclo, o narcisista usa um arsenal sofisticado de manipulação. Uma delas é o que chamamos de distorção da realidade. É quando sua percepção é constantemente invalidada. Um pai nega eventos traumáticos da infância, insistindo que você está inventando coisas. Um parceiro garante que você lembra errado de uma conversa. No trabalho, um colega narcisista reconta a história de um projeto, atribuindo as vitórias a si mesmo e os fracassos a você. Aos poucos, você começa a duvidar da própria memória, da própria sanidade. Outra ferramenta é a triangulação. Ela consiste em trazer outras pessoas para dentro da dinâmica, criando comparações e inseguranças. Um chefe narcisista, por exemplo, coloca funcionários uns contra os outros. Um amigo vive mencionando outras amizades, dando a entender que você é facilmente substituível. Em famílias, isso se traduz em um pai ou mãe que distribui atenção de forma estratégica, mantendo todos em permanente estado de competição. O efeito é sempre o mesmo: controle por meio da divisão. E claro, não podemos esquecer do famoso love bombing. No início, ele aparece como uma avalanche de amor, afeto e generosidade, mas ele também pode ressurgir sempre que o narcisista precisa de algo. Um familiar distante se aproxima de repente quando precisa de favores. Um colega de trabalho te enche de elogios para que você assuma parte das tarefas dele. Ou um irmão se torna subitamente atencioso quando precisa de apoio em uma disputa familiar. Esses gestos parecem calorosos,
mas quase nunca são genuínos. Eles funcionam como investimentos estratégicos que depois serão cobrados como dívida emocional. Entre todas as estratégias, talvez uma das mais dolorosas seja a punição silenciosa. É quando o narcisista simplesmente te apaga, nega sua presença, finge que você não existe. Em casa, pode significar ser ignorado em uma reunião familiar. No trabalho, ser excluído de comunicações importantes. Em relacionamentos amorosos, pode se traduzir em dias ou até semanas de silêncio absoluto após um simples desentendimento. É um tipo de violência invisível, mas profundamente cruel. Identificar uma personalidade narcisista não é tarefa simples, mas existem sinais que se repetem. São conversas que inevitavelmente giram em torno das conquistas do narcisista. É a incapacidade de celebrar genuinamente os sucessos dos outros. São reações explosivas diante de críticas, mesmo quando pequenas. É a expectativa de tratamento especial sem qualquer reciprocidade. A tendência de exagerar os próprios feitos e minimizar os alheios. Os elogios que soam vazios, a generosidade que parece calculada. E talvez o mais marcante, a dificuldade extrema de assumir erros ou pedir desculpas de forma genuína. Então surge a pergunta: como lidar com isso? O primeiro passo é informação. Entender que você não está diante de uma falha pessoal, mas de um padrão patológico. Isso ajuda a despersonalizar o abuso. O que parece algo direcionado a você, na verdade é algo que o narcisista repete com qualquer pessoa que se aproxime. O segundo passo é estabelecer limites claros. Isso significa reconhecer dentro de si o que você não está mais disposto a aceitar, seja desrespeito, invasão de privacidade ou cobranças irreais, e comunicar isso com firmeza. Sim, esses limites serão testados repetidas vezes. Manter a consistência exige coragem, mas pode significar desligar o telefone quando a conversa se torna abusiva. Pode ser sair de um ambiente onde o respeito foi violado, ou simplesmente recusar-se a participar de discussões circulares que nunca levam a lugar nenhum. Uma técnica muito útil é o chamado pedra cinza. É quando você se torna emocionalmente neutro diante do narcisista. Suas respostas ficam monossilábicas. Seu tom é neutro, você evita compartilhar informações pessoais. Você deixa de ser uma fonte de drama, de emoção, de combustível. É como se virasse uma pedra comum no caminho, invisível, sem atrativo. Outro ponto essencial é reduzir expectativas. Esse talvez seja o passo mais difícil de todos. Significa aceitar profundamente que você nunca receberá desse indivíduo a validação, o reconhecimento ou o amor genuíno que tanto procura. Não adianta tentar convencer, mudar ou fazer o narcisista compreender seu ponto de vista. Mudanças reais só acontecem se ele buscar ajuda profissional. E isso é raro, porque admitir fragilidade é contrário à autoimagem grandiosa que sustenta todo o transtorno. Por isso, o autocuidado é indispensável. A convivência prolongada com o narcisista pode provocar ansiedade, depressão e insegurança crônica. Cuidar de si não é luxo, é sobrevivência. Isso pode incluir resgatar hobbies esquecidos, investir em vínculos saudáveis, buscar terapia, ou simplesmente reservar momentos de silêncio e descanso para si. Reconectar consigo mesmo. Parte da cura envolve reinterpretar essa relação. Entender que aquilo não era amor ou amizade genuína, mas um arranjo onde você foi usado como recurso. Reconhecer que a desconexão que você sentia era real. O narcisista nunca esteve verdadeiramente ligado a você. Apenas a função que você exercia em sua vida. E o luto que vem depois não é pelo fim de uma relação autêntica, mas pela perda da ilusão daquilo que você acreditava existir. A verdadeira liberdade começa quando você entende que não é responsável por carregar o peso da grandiosidade frágil de outra pessoa. Você não precisa alimentar um vazio que nunca será preenchido. Sua energia emocional é valiosa demais para ser desperdiçada em uma luta sem fim. Cada limite que você mantém, cada passo em direção à sua paz, cada relação saudável que você constrói, tudo isso é um ato de resistência. Conviver com um narcisista, seja um pai, uma mãe, um parceiro, um irmão ou um colega, é sempre um desafio enorme, mas também pode se tornar uma oportunidade. A oportunidade de redescobrir seu próprio valor, de fortalecer sua intuição, de reaprender a confiar em pessoas que demonstram empatia verdadeira e reciprocidade consistente. No final, a cura não está em entender o narcisista. A cura está em entender que você merece muito mais.
Merece relações em que sua voz seja ouvida, em que seu valor seja reconhecido, em que sua humanidade seja celebrada e não usada.